Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã de bênçãos, manhã de paz. Manhã de oração, de celebração à vida. E contemplando as maravilhas do universo, a misericórdia do Senhor que nos envolve e guia, nós agradecemos. Agradecemos por tantas bênçãos. Agradecemos, Senhor, pela família. Agradecemos, Senhor, pelos dons, pela inteligência aí em desenvolvimento, pelo conhecimento que nos visita, pelas dificuldades para serem superadas no aprendizado. E assim, agradecemos ao amparo espiritual que nunca falta. Que o nosso encontro possa trazer elementos que favoreçam, sob o ponto de vista do consolo, do carinho, da amizade, da alegria, da fraternidade, mas também no diálogo filosófico que a doutrina espírita nos apresenta com tanta desenvoltura, carinho, sugerindo afetividade entre nós. Sejamos irmãos, sejamos família. A mensagem de hoje dialoga com as diversas dimensões. Com todos nós que estamos ligando o computador, o celular, o equipamento. Estamos encarnados, mas não esqueçamos. Essa mensagem também é para as nossas companhias espirituais. Do seu lado, temos corações que se aproximam em busca dessa luz disponibilizada pelo Evangelho. Então, que tenhamos a alegria desse contato físico, tecnológico, mas também espiritual. E nada melhor do que a mensagem de hoje. Eu estou convosco. É uma afirmativa que atravessou a muralha do tempo e chegou nos nossos dias, nesse momento histórico em que nos encontramos em busca da descoberta de quem somos, qual os encargos que estamos realmente desenvolvendo sob o ponto de vista da nossa evolução espiritual e também identificando aqueles que comungam conosco do dia a dia. Tudo isso para que a gente possa ter claro os objetivos da vida, os propósitos, e assim escolhermos o melhor caminho. E a mensagem do Cristo, eu estou convosco, ela é consoladora, porque vai dialogar com aquele mestre que está com a gente sempre, em todos os momentos, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Lembram quando o sacerdote falou naquela celebração de um casamento que você acompanhou? Pois bem, isso é espetacular, é universal. O Cristo está conosco na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Porque a vida é um casamento. Nós estamos casados com um projeto, é um empreendimento. Que Deus nos abençoe. Mas nós vamos relembrar que estamos acompanhando Allan Kardec na sequência do estudo do livro A Gênese, no capítulo 17, Predições do Evangelho, especificamente no tópico, você está lembrado? Você esteve aqui conosco esses dias? Acompanhe com a gente diariamente. Tem sido muito interessante, muito rico para a gente. Espero que você goste. Sinais precursores. Pois bem, sermão profético, apocalipse, aquelas ideias das predições que são esclarecidas pelo Espiritismo, e nós estamos agora com Kardec
acompanhando o tópico 50, que ele vai trazer uma passagem do Evangelho, exatamente em Mateus, no capítulo 24, sermão profético. São 3 capítulos, muitos ensinamentos e alertivos. Porque, como nós temos visto, Jesus apresenta uma caminhada que vamos descobrindo, ou seja, despertando consciencialmente para essa travessia que objetiva a perfeição. Ou seja, saindo daquele mecanismo comum, tradicional, natural, dos seres em evolução que reencarnam e desencarnam e que estão na lida sem entender exatamente o que estão fazendo. Com Jesus, essa travessia passa a sugerir um despertar da consciência, entender de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. E assim adquirir ideias próprias, autonomia, e não sermos manipuláveis, subproduto de um pensamento coletivo. O discípulo, ele sai da multidão, sobe o monte para beber da fonte do mestre. Porque ele descobre que é necessário trabalhar com inteligência. E a inteligência vem do intelegere, que é tirar com inteligência de dentro. Olha que beleza. Então vamos para dentro? Vamos mergulhar? A passagem é a seguinte. Logo após esses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão enfraquecidos. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e nos gemidos, e verão o Filho do Homem que virá sobre as nuvens do céu com grande majestade. E ele enviará seus anjos, que farão entender a voz retumbante de suas trombetas, e que reunirão seus eleitos dos 4 cantos do mundo, desde uma extremidade do céu até outra. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e produzem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saibais que o Filho do Homem está próximo e que está à porta. E eu vos digo, em verdade, que essa raça não passará enquanto todas essas coisas não sejam cumpridas. Eu gostaria de contar para vocês que eu sou um entusiasta do sermão profético. Não é à toa que a gente faz um estudo do Apocalipse. Eu tive a honra de estudar muitos anos com Honório Abreu e temos alguns anos fazendo lá na casa de Kardec aos sábados pelas manhãs. Porque é um diálogo muito especial. Quando Jesus fala que essa raça não passará enquanto todas as coisas não sejam cumpridas, ele está falando de processos que precisam de ser realizados, cumpridos. E todo processo tem suas etapas. E nós estamos num momento muito especial de uma etapa definidora. Olha que legal. No item 54, Kardec vem falar que esse quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico. Então, Jesus apresenta uma metáfora. Interessante ainda, se vocês me permitem, eu gostaria de citar o item 57, que está na sequência, um pouco à frente, quando nós vamos encontrar Kardec falando o seguinte, que
É bem certo que esse processo de mudança que vivemos não podia se operar durante a vivência dos apóstolos. Ele estava dialogando com os apóstolos, falando sobre cumprir tudo para aquele povo, para aquela raça. Mas, na verdade, é para a humanidade. Ele está falando o quê? Que chegou um momento em que nós, quanto coletividade, estamos vivenciando um processo de um despertar da consciência que é fundamental para o que há de vir, ou seja, uma nova era. Mas fica assim um pouco estranho, né? Porque a gente compreende a evolução dentro dessas linhas setenárias, ou seja, evolução está sugerindo um movimento elíptico, espiraloide, ele não é circular. Circular é um movimento da multidão, da tribo, que fica encarcerada na ilusão, não sai do lugar. Já na linha da espiral, você vai projetando um périplo, uma gravitação em torno de uma ideia. No nosso caso, aprendemos que essa gravitação se dá em torno da perfeição. É a unidade divina, que foi uma ideia lançada por Hermes no Egito Antigo. Olha que beleza. E que foi debatida na filosofia clássica, nas religiões. E que hoje, com o advento do Espiritismo, nós estamos entendendo isso com muita tranquilidade. E para que esta jornada seja produtiva, nós precisamos dos elementos da justiça, que na verdade é a busca pela sabedoria, a implementação da ciência, dentro de uma dinâmica consciente, repetindo. Isso é muito importante. Só que, face à ilusão, nós somos naturalmente chamados pelos espíritos, por aqueles que nos tutelam, para caminhar mais atentos. Por isso nós vamos abrir o Livro dos Espíritos, só para dar uma dica para vocês que gostam de acompanhar os estudos, que nós temos uma sequência de perguntas e respostas no parte 3ª do Livro dos Espíritos, capítulo 1º da Lei Divina e Natural, onde nós vamos encontrar umas abordagens muito importantes que nos auxiliam na descoberta. Questão 622, por exemplo, em todos os tempos houve homens que receberam missão. A missão de revelar a lei para si mesmo e para aqueles que precisam de receber ensinamentos. Olha que importante. Porque o homem esqueceu. Esqueceu o quê? A lei. Onde está escrita a lei? Na consciência. Então a consciência pode adormecer. Ela pode não ser ouvida. Mas espera aí, casal, não pode ser ouvida? Como assim? É porque nós temos a nossa personalidade que está em desenvolvimento atualmente, chamada para um encargo importante. Descobrir, fazer uma releitura, relembrar o que já foi trabalhado anteriormente. E nós somos inspirados também por uma lei maior que está em toda a natureza. Então é uma lei divina. Então quando eu verifico o equilíbrio no mundo orgânico, natural, por exemplo, observando as espécies vegetais, que captam energia, transformam energia e mantêm a vida, a própria alimentação dos seres humanos. Vamos trabalhar naquela cadeia de evolução?
Então, o reino vegetal cumpre plenamente a sua função na ordem planetária. Então, eles são felizes. Os princípios inteligentes espirituais que estão no reino vegetal, eles estão buscando plenitude e se realizam assim. Veja uma flor quando ela se apresenta exuberante. Que altivez! Então ali a gente vê beleza, que é o resultado da administração das energias, de todo o projeto que compete àquela espécie. O animal, quando fica feliz, brincando com o dono, aquele bichinho que tem na sua casa, a gente vê plenamente como eles se rejubilam, cumprindo a missão. Aquela tarefa pequena, costuma dormir muito, se alimentar bastante. Não é assim? Aquele cãozinho lá de estimação. Aí a gente tem hora que fica assim, poxa, mas que vida boa. Não é vida boa. Vida boa é para a gente que está enquistado na ideia do comodismo e da preguiça. Aí a gente quer dormir o dia inteiro. Ele dorme por necessidade. Nós podemos dormir acalentando vaidades. Olha que interessante. Então nós estamos, ao invés de usar a lei divina, nós abusamos quando a gente excessivamente quer impedir a marcha do trabalho em função desse conforto exagerado. É prazer. Então nós estamos nos afastando da lei divina. Olha que interessante, eu estou tentando trabalhar numa linha mais simples, porque o texto ele vai falar de um período complexo e que nós precisamos de apoio, de orientação. Porque Jesus está alertando, observemos porque o assunto é sério. Ele está falando para a gente que enviará seus anjos que farão entender a voz retumbante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos dos 4 cantos do mundo, desde uma extremidade do céu até outra. Porque o Filho do Homem aparecerá no céu. Está dizendo para a gente que no período das mudanças, em que se caracteriza também por aflição, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais sua luz. A dizer o seguinte, que chega um momento que as estrelas têm que cair do céu para nos auxiliar no entendimento do que realmente o sol representa. É um processo de adequação. Porém, isso está acontecendo num momento de dor, aflitivo. Por quê? Nós estamos num instante de crises que promovem o despertar do indivíduo e da coletividade. E a gente precisa tomar cuidado. Veja bem na pandemia, não tem que colocar máscara? Depende. Para alguns tem. Para outros já se tornou natural colocar máscara. Mas existe um número enorme de pessoas que talvez nem usaram máscara em todo o processo. Então, o despertar da consciência tem a ver com a necessidade dos indivíduos que vão se apresentando em busca de auxílio. E a aflição, nós vamos dialogar lá no Evangelho segundo o Espiritismo com aqueles textos que falam que no mal encontra-se o remédio. Então, o que a gente observa como algo escatológico, finalístico, que nos causa aflição, turbamos, ficamos abalados. Na verdade, para a espiritualidade superior, é necessário que aconteça para que cada um possa tirar lições
e se descobrir, compreendendo que as leis divinas, quando nós vivemos, quando nós aplicamos, quando nós colocamos em prática, ela nos traz felicidade, reconforto. Vocês estão se recordando, por exemplo, da questão 633 do Livro dos Espíritos? Eu vou ler só um recorte da resposta, quando diz assim: a lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Complicou ou facilitou? Estamos sendo punidos? Ou, na verdade, o sofrimento, ele é uma resposta da nossa própria semeadura. Então não existe força que vai nos punir. Somos nós é que temos que entender o que está acontecendo. Você vê um barranco, você sabe que ali é um local não muito favorável para uma construção. Para se edificar uma casa nesse lugar, é necessário uma tecnologia mais avançada, mais recurso. A engenharia tem que entrar em cena. Mas não, eu vou fazer do meu jeito. A casa que não é edificada sobre a rocha, disse Jesus, no capítulo 7 de Mateus. O que vai acontecer com essa casa? Ela foi construída sobre a areia. Os ventos, a chuva, os rios vão tirar, vão derrubar, vão implodir, vão destruir essa casa. Agora, a casa edificada sobre a rocha, ela é segura, tem fundamento. Então, para o espírito, para nós que estamos nessa descoberta, ou seja, conhecimento, trazendo conhecimento e sugerindo que sejamos inteligentes para usar o conhecimento, fica claro, somos viajores do tempo. Estamos na Terra num ciclo. Esse grande ciclo se subdivide em infinitos pequenos ciclos que se intercambiam. Existências. Cada existência é um ciclo. O ciclo atual dialoga com o ciclo anterior, a última existência, que pode ter sido há 50 anos ou há 200 anos, não interessa. O tempo nesse assunto, ele se esvai. O tempo não tem importância. Se foi no século XVIII, se foi no XV, se foi há 5.000 anos atrás, não interessa. O que vale é a pujança da experiência. Então, a experiência de 50 anos atrás, ela está nos auxiliando nesse momento atual, certo? Agora, veja bem como, quando detalha mais ainda, na sua vida você tem vários ciclos. Então, nós estamos indo para o mundo subatômico, né? Olha que legal. Então você tem um ciclo de 7, 14, 21, 28, né? 49, e aí você vai nessa dinâmica, são ciclos. Aí existem ciclos que são para semear, outros ciclos são para colher. Ciclos mais intensos, menos intensos, felizes ou não, são respostas da vida, que são extremamente importantes que compreendamos aonde que a gente quer chegar, que é a perfeição, e aí nós vamos passar a valorizar cada etapa, cada oportunidade, cada aflição, cada alegria que nos visita. Então Jesus está dizendo, comparando essa reflexão à figueira, quando seus ramos já estão tenros e produzem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saibais que o Filho do Homem está próximo e que está à porta. Olha que legal.
Ele não está na porta, ele está à porta. Qual porta? A oportunidade? A porta da vida? A porta de uma nova era? Aí você descobriu que tem um problema em casa. O diagnóstico chegou. Qual que é a tendência? Quando não se tem conhecimento aplicado. Aflição, desespero, insegurança, medo. Ansiedade, angústia. Angústia porque o passado vem à tona. Ele fica perplexo, ele fica assustado, mas na verdade é porque aciona um mecanismo inconsciente. De alguma sorte, o que foi combinado lá atrás vem em bloco, aí o indivíduo fica assustado. O que foi combinado? Nesse nosso exemplo, o marido diagnosticado com uma doença. Aí vem em bloco, o susto, mas na verdade é aquele papo lá atrás que nós tivemos antes de reencarnar, com os amigos espirituais, com o marido, que antes ele não era marido, ele era um companheiro, um amigo no mundo espiritual. Agora ele se tornou marido. E lá eu disse assim, estou com você até o fim. Como falam os jovens atualmente? TMJ. Tamo junto. Isso é uma linguagem, não é, coloquial aí, muito jovial e do momento atual. Nós estamos no ano 2021. Daqui a 5 anos, daqui a algum tempo, isso cai de moda. E, aliás, a moda ela não sugere evolução, e sim um status quo. Prestem atenção. Moda dialoga com multidão, com hábitos que são adotados, costumes. Aí nós estamos dentro da moda, movimentando em cima de uma ideia que não é nossa. Não é um diálogo com identidade, com ideia própria. Compreenderam? Só abriu parênteses porque mineiro não perde trem. O compromisso com o marido foi assumido antes. Aí o que vai acontecer? A providência vai nos ajudar se nós nos responsabilizarmos em colocar em prática. Porque foi compromissado antes, foi combinado. E eu bato na tecla que combinado não é caro. Só que quando o anjo visitou Maria e disse para ela, serás concebida, bem-aventuradas, serás se colocar em prática, ela podia ter negado. Não podia? Nós podemos pular fora do barco. Podemos. Mas graças a Deus nós temos Jesus no coração e sabemos que isso é bom. Realizar o projeto que vai nos favorecer e favorecer a natureza, aos seres que estão conosco. Então não se turbe o vosso coração, eu estarei convosco. Essa promessa é espetacular para a nossa manhã, porque Jesus, os bons espíritos estão conosco. E se nós estivermos perplexos com a pandemia, com o surto do familiar, psicótico, psiquiátrico, com a enfermidade moral de alguém. Nesse tempo de pandemia, gente, meus amigos, muitas doenças silenciosas estão aparecendo, resultado do indivíduo que ficou estiolado dentro de casa. Ele perdeu até o brilho da pele, porque nem sol ele se alimenta mais, ele fica trancado. Deixou de ter esperança de conviver, de brincar, de bailar, de brigar. Tem gente que se alimenta dos debates, das brigas. Mas eu estou falando de convivência, tá bom? Não estou falando de rede social, que é temerária nesse culto dos gabinetes que fomentam ódio, falta de paciência, intolerância. Não, eu estou falando do diálogo entre família, das pessoas comuns, do brasileiro, do latino, que junta aquele grupo todo e tem alegria, tem briga, no final todo mundo sai abraçado, ou se sai incomodado, daqui a pouco perdoa, domingo que vem tem o almoço de novo. Gente, isso tudo é movimento de vida.
Isso tudo eu estou falando sobre o diálogo social, é aprendizado. Nós não estamos aqui numa redoma de santos. Eu me recordo historicamente, na escola de Pitágoras, ele propunha que os seus discípulos fizessem um diário todas as noites. Mas o que ele conclamava é que os discípulos anotassem todos os atos generosos que eles tiveram durante o dia. Pitágoras privilegiava o bem, para que a gente pudesse, não é? Dentro dessa ideia, adotando-a nos dias atuais, observar o que nós estamos fazendo para o bem, para que as luzes, as estrelas que caem dos céus, possam significar inspiração na produção do bem, para que a gente passe pela onda, para que a gente vença os problemas num nível superior que sugira aprendizado. E não envolvidos com a ideia pessimista, derrotista, acreditando que as coisas estão sem rumo, sem norte, sem bússola. Para aqueles que não sabem aonde chegam, ou aonde tem que chegar, qualquer caminho serve. Estamos aqui para escolher um caminho. Vocês me desculpem se a expectativa da abordagem do sol se obscurecerá e a lua não dará mais sua luz, a lua como refletora, a lua como um satélite importante que adequa, que auxilia. Nós poderíamos falar também do momento atual em que há uma sensação de superficialidade, de falta de comando, falta de liderança, aonde as pessoas estão descobrindo que falta filosofia nas escolas. Não filosofia para aluno memorizar temas complexos, mas uma filosofia que dialogue, que dê oportunidade para que o aluno possa apresentar suas teorias de vida e aplicá-las, porque é o mais importante, no dia a dia, no contato com o pai, com a mãe, com os irmãos. Porque não se sustenta uma família com brigas, sem uma elaboração de valores, sem uma discussão de uma conduta não moralista, mas que faça bem para os corações. Eu costumo dizer, quem levanta de mau humor, ele está assinando um cheque em branco, que lá no final do dia ele vai ver o valor. E no dia seguinte vai debitar da conta mesmo, querendo ou não. Porque começa o dia brigando, sendo que o dia se inicia pela oração, agradecendo a Deus por tudo. Amigos, o Filho do Homem vem sobre as nuvens do céu com grande majestade. E agora ele vem para o nosso coração, que é Jesus. Como que ele vem? Ele tem vindo. E ele virá. Mas o diálogo é: estarei convosco até o fim. E ele vem para a nossa casa, ele senta conosco. Aqui em Minas ele toma um cafezinho com a gente, come uma broa de fubá, olha que beleza. Dá até para um pão de queijo, né? Aí ele vai falar assim: eu estou convosco. Mas ele silencia. E o silêncio dele dialoga assim, nos dando a oportunidade de pensar: e nós estamos com você? Sabe aquele amigo que te ajuda na hora mais difícil? Que dá aquele testemunho que a gente fica assim: poxa, fulano, você é o cara. Olha, minha amiga, você é 10. Mas sabe que o escrúpulo manifesta dizendo assim: e você, o que tem feito? Você. Aí a gente, por movimento, por faculdade da gratidão que precisa ser trabalhada, a gente se prontifica: olha, na hora que você precisar, conta comigo. Então a ideia é: Jesus está conosco, nos ajudando.
E nós? Estamos reconhecendo esse auxílio? E o que é mais importante, nós estamos com ele sob o ponto de vista das ideias, da sintonia com o projeto? Pois bem, então nós vamos, em nome do Cristo, sermos beneficiados mais uma vez. Todas as manhãs, hein? Puxa vida, que legal. Nós vamos ser beneficiados com a presença do amigo espiritual Emmanuel. Emmanuel, muito obrigado. Você tem nos auxiliado de uma forma muito eficiente e bondosa. Reconhecemos. Emmanuel hoje nos oferece uma página belíssima que está no livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Todos os Dias. E o versículo, Mateus 28, 20, fala de Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A vitória cíclica, os projetos que são realizados, ele vai do princípio, ele está no meio e no fim. E isso também me obriga a dizer, se a gente sabe aonde que nós temos que chegar, que o princípio e o meio esteja conectado. O que eu quero dizer com isso? Que os fins são justificados pelo princípio e pelo meio. Não pode ter contradição, desconexão, porque senão nós vamos naquele papo. Ah, eu faço de qualquer jeito porque o interessante é chegar no fim. Não. Não é essa a ideia que sugere valores nobres, especiais, virtudes sustentadoras, mantenedoras. Mas ouçamos Emmanuel. Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. Não te digas sem inspiração. Meu Deus, que beleza. Que beleza. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Podes fitar um orientador da comunidade e colher a palavra, a longa distância, através da televisão. Podes fitar um orientador, ou melhor dizendo, conversar com um amigo de um continente a outro com auxílio do telefone. Escutar o cantor predileto que atua de longe, por intermédio do rádio. Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. Acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático, que nunca vistes em pessoa. E o Emmanuel agora vai dar licença para o Carlos Alberto, porque eu vou colocar uma frase no texto dele. Reunir com pessoas distantes em uma sala virtual e compartilhar conhecimento pela rede social. Voltando a Emmanuel. Assim também, nossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança. O mentor vigilante e o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo. E ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele
a ideia ou o socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre, ao falar aos discípulos e agora com você no Gênesis no lar. Você que está em casa, expectante das tarefas, você que já está a caminho do trabalho, prometeu-nos o Mestre: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, amiga, amigo, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Uma singela observação despretensiosa. Vocês observaram que para que a gente esteja com o próximo, existem muitos instrumentos que foram citados: o rádio, a televisão, a internet, o disco. São instrumentos para a gente estar com o próximo. Aí eu posso adequar dizendo: um instrumento é a família, um instrumento é a tarefa que a gente faz juntos. São vários instrumentos para a gente estar com alguém. Vocês observaram que o Emmanuel não usou nenhum instrumento para a gente estar com Jesus? Isso é só uma dica para a gente observar nas entrelinhas, a dizer que o contato é espiritual. E quando Jesus se transforma nesse instrumento espiritual, nós estamos com o próximo com mais qualidade. Ou seja, a luz promove uma interação espiritual de alta potência. As relações efetivas, afetivas, pautadas na ciência do bem viver, da justiça, do equilíbrio, harmonia, beleza, encantamento, poesia. Aí você que pode estar com o coração sangrando pela decepção, a amargura da desilusão, a perda de um ente querido, ou a doença que talvez te visita, acalma-te, tranquiliza-te, porque o Cristo está conosco, nos socorrendo. Ele não exige que você compreenda tantas equações aqui apresentadas com uma ideia de sofisticação. Não pense assim. A mensagem é simples. Ele está nos colocando no colo, como aquele amigo que abraça, apertado, com a sua presença, com o seu conselho, com o seu recurso. É o amigo. E amigo você os reconhece nas horas ruins. Chega alguém que até afirma que amigo não somos nós que escolhemos, são eles que nos escolhem e provam isso. Então Jesus é o amigo de todas as horas. E a ti, Senhor, nós te agradecemos. De alma e coração, Senhor, por tudo que nos ofertas, sem exigir respostas, retribuições. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos, pela medicação, pela terapêutica, pelos sacerdotes que nos visitam para ensinar ou cuidar, pelo alimento que está à mesa, pelo companheiro que nos conforta e nos reporta a Ti. Senhor, nós só temos que dizer obrigado. E que assim seja a vontade do Pai em nossas vidas. Dai-nos força e motivação, Senhor, quando fragilizado cairmos, para soerguer tantas vezes forem necessárias.
pois a tua presença nos encoraja e nos conscientiza quanto à beleza da luta, da busca itinerante da fraternidade, que nos irmana e fortalece a família do Senhor, para que o mundo seja um mundo glorioso sobre o ponto de vista da paz. Esteja conosco, Senhor, e que estejamos contigo, mas esteja também com os nossos familiares, com os adversários, para que vençamos juntos as adversidades, nas linhas benditas do perdão. Mas esteja também, Senhor, nos cárceres, nos hospitais. Esteja, Senhor, no vale das sombras, da reparação do arrependimento. Senhor, que o teu amor envolva toda a nossa morada planetária, que viaja pelo oceano da vida, na direção da evolução, da perfeição em Deus, da unidade de todos os mundos. Que a tua mensagem possa ser compartilhada, beneficiando aqueles que lutam com rebeldia contra a lei magnânima, insuperável da alavanca que há de promover a humanidade, a excelsa caridade. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. E ave seja o Cristo. Até a próxima oportunidade. Despedem os amigos espirituais que dividem convosco os desafios da superação, da sublimação, da iluminação plena. Bom dia para todos. Muito obrigado.